começando mais um Papo 20, o programa que acontece no ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui, nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Rosângela Maforte. Seja bem-vinda, doutora. Nós vamos conversar com ela em breve, como já é o objetivo do podcast, obviamente. Mas para fazer a nossa introdução, lembra você para curtir e compartilhar este episódio com quem você ama e gosta. Porque esta é a melhor maneira que você tem de nos ajudar a levar conhecimento de qualidade para o mundo inteiro. Lembre-se, você é o nosso maior e melhor parceiro. Bom, vamos dar uma lidinha aqui sobre o currículo pesadíssimo da doutora Rosângela. Assim, tão pesado que essa mesa aqui eu acho que ela não vai suportar. Mas vamos lá. Doutora Rosângela Maforte Vieira é psicóloga clínica e jurídica, especializada em terapia cognitivo-comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul e em neurociências e psicologia positiva e mindfulness também pela PUC do Paraná. Certificada pela USP em transtornos de ansiedade, mediadora de conflitos e palestrante sobre comunicação não violenta. Da parte de mediação de conflitos, ela é pós-graduada em métodos alternativos de solução de conflitos aplicados ao direito do consumidor, pela Escola Paulista de Magistratura. Além disso, é conciliadora e mediadora formada pela Escola Paulista de Magistratura, sendo que o curso foi feito entre 2006 e 2012. Também já foi presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB de São José dos Campos, na gestão de 2013 a 2015. Gente, o currículo é grande, hein? É membro efetiva da Regional da Comissão Especial de Soluções Consensuais da OAB de São Paulo. Muito bom. Se você quiser acessar o arroba da doutora no Instagram, é @Rosângela Maforte Vieira. Lembrando que o Maforte, o nome dela é com T mudo. Então é @Rosângela Maforte com T mudo Vieira. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Digo a você já de antemão que estávamos ansiosos aqui pela sua presença, porque assim não é todo dia que a gente recebe uma pessoa com uma vivência tão grande assim na parte de direito, mediação de conflitos, que é uma área bem complicada. Mas eu já falei demais, vou deixar você falar um pouquinho também. Conta pra gente sobre você, como foi para chegar aqui, a história com a psicologia, a advocacia. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero agradecer, então, o convite para estar aqui na Clínica Vince, né? Quero agradecer a toda a receptividade da equipe, de todo o pessoal que trabalha aqui na clínica. Quando eu vim, né, parar aqui na Clínica Vince, foi um fato muito importante na minha vida, né? No dia 15 de fevereiro, eu tive um episódio de angina instável. Na verdade, eu nem sabia o que seria uma angina instável, né? Uhum. Na verdade, é aquele aperto no peito em que você, né, se sente ali com essa dor, essa pressão no peito. E aí, a partir desse momento ali, né, eu precisei, claro, ir pro hospital. E lá eu conheci o Dr. André Farinelli, que foi o meu cardiologista, que, aliás, é a pessoa, né, que me recebeu aqui na clínica após o procedimento lá. Uhum. Então, eu costumo dizer que eu estou aqui na Clínica Vince, né, por coração, né? Então, é um momento muito bonito que eu ressignifiquei, né, e transformei um evento muito estressor, um evento que foi muito marcante na minha vida. E estou aqui, né, florescendo na Clínica Vince, também aqui como associada, e me sentindo super bem recebida por todos, né, e um clima super agradável, um ambiente muito acolhedor aqui para os meus pacientes. É muito bom. Para você que está assistindo o podcast, você já assistiu outros episódios, é nosso fã, temos muitos fãs pelo Brasil, a verdade é essa. A gente sempre fala da 20 Medical Offices, que é aqui onde ocorre o podcast, que é um cowork voltado para a área da saúde, né? Que temos diversas salas de procedimentos, salas voltadas mais para a área de psicologia, psicanálise, que é um ambiente mais introspectivo, sala com maca para ginecologia, e aqui basicamente nós recebemos profissionais de alto gabarito, como obviamente é o seu caso. Mas muito interessante essa história. Então, na verdade, você foi submetido a um procedimento durante esse processo de angina instável, e aí o médico que te atendeu
te convidou para vir a 20, é isso? E aí, porque a gente precisa fazer depois um pós-operatório, consulta. Sim, como paciente. Paciente, Não entendi. E aí, pelo coração, né, porque eu estou aqui na clínica, né? E aí, o doutor André me recebeu muito bem aqui. Excelente Da profissional. recepção, né? E eu fiquei encantada com esse espaço. Eu fiquei encantada com esse espaço, com o acolhimento. E aí, a Cris ali, né, me apresentou, né, a clínica e tudo mais. E aí, depois, numa próxima consulta com o doutor André, eu falei, olha, agora eu sou associada também. Ele veio vir, né? Que maravilha. Então você consegue provar as duas partes aí, como associada e como paciente. Chegar também. Maravilha. Excepcional. Mas olha, você tem uma coisa na sua história que me intriga. Não vou dizer que intriga, que é uma palavra forte. Mas eu já conheci mediadores de conflito e eu acho uma coisa, assim, fantástica, né? Porque você pegar... geralmente quem está precisando juridicamente dessa parte de mediação é um entrevero danado, o pessoal querendo se pegar loucamente, né? E você conseguir mediar aspectos jurídicos, conflitos e ser eficaz, ser efetivo é uma coisa assim muito complicada. Fala um pouquinho pra gente como que é essa parte de treinamento, é difícil, obviamente devem ter técnicas que vocês fazem, né? Na verdade, eu acho que é bacana eu contar aqui um pouquinho sobre a minha jornada, a minha trajetória, né? Porque, como eu sou advogada também, o que uma advogada está fazendo numa clínica de saúde? Né? Perfeito. A gente tem médicos, psicólogos, psiquiatras. Então, eu me formei lá em 2004, fiz faculdade de psicologia de manhã, ao mesmo tempo, e à noite eu fiz a faculdade de direito. Caramba! E aí eu sempre tive muita fome pelo conhecimento, né? Eu gosto de gente, eu gosto de conhecer gente, eu gosto do cuidado, né? E dos conflitos, né? Nada melhor do que, então, né? Essas duas formações. E ali, a partir dali, eu comecei a estudar sobre mediação de conflitos, né? Fui ali nomeada como presidente da comissão de mediação lá em 2013, nessa jornada em busca, né, de conhecer os conflitos humanos, né? É claro que o instrumental para cada profissão dessa tem todo um escopo teórico diferenciado, mas no meu entender, olhar para os conflitos humanos, né, sob a ótica da psicologia, sob a ótica do direito, eles são únicos, né? Então, eu sempre tive essa visão e trabalho até hoje nessas duas áreas, né? Na área do jurídico, trabalhando na área de direito de família, e como psicóloga lá atrás, no comecinho da minha carreira, eu trabalho até hoje como psicóloga jurídica. Daqui a pouquinho eu vou chegar já na mediação. Não tem problema. Por favor, fale. E aí, como é que eu escrevi a minha história, né? No comecinho lá, eu comecei a fazer atendimentos como psicóloga jurídica. O que é uma psicóloga jurídica? Ela faz, então, laudos técnicos psicológicos para amparar ações judiciais. Então, vem ali o advogado, vem a parte com a entrada desse psicólogo para fazer ali o laudo a respeito, por exemplo, quando tem uma alienação parental, você está passando por um processo de divórcio, né? Perfeito. Então, esse laudo é uma prova técnica que vai amparar ali as argumentações do advogado que faz parte ali daquele processo, né? E aí, continuei nessa jornada como psicóloga jurídica, mas aí veio, né? Passaram-se todos os anos, até 2020, veio o quê? A pandemia. E a pandemia também foi um outro fator muito marcante na vida de todo mundo, né? E mais uma vez, não importa como as coisas acontecem, mas como você enxerga para elas, né? E ali surgiu uma oportunidade muito importante na minha vida, né? Que teve uma mãe que estava procurando ali uma ajuda para atendimento de psicoterapia para o filho dela que estava morando no exterior. E aí ela me falou, ela já conhecia meu trabalho, né, falando sobre comunicação não violenta, né, como psicóloga jurídica, advogada, e ela falou assim, olha, por favor, você pode atender ali meu filho? E a partir daquele momento que eu fiz aquela escuta, né, que eu fiz aquele atendimento, ali então foram acontecendo várias outras indicações, e ali eu passei a atender, então,
de forma online, né? Muitas pessoas ali como psicóloga clínica. Eu passei a fazer pós-graduações para fazer esses atendimentos, né? Porque nós, como profissionais, temos muita responsabilidade, né? Nesse manejo, né? Ético e profissional das demandas. Então, continuei ali e hoje, assim, estou com mais de 50 pacientes em mais de 7 países atendendo de forma online. E agora, né, aqui na Clínica Vinci, fazer esses atendimentos de forma presencial. E estou muito feliz, né, de ter a oportunidade de olhar nos olhos das pessoas, de estar próximo. É diferente, né? Completamente diferente. Eu amo gente, eu amo, né, pessoas. Então, esse contato físico, né, é super importante. Bom, e aí onde é que entra a mediação de conflitos nessa história toda? Então, eu fui desenhando a minha jornada, né, profissional ali, e a mediação, ela vem como complemento, na verdade, destas discussões, para trazer também um espaço de diálogo. Então, a mediação de conflitos, como é que funciona? É um terceiro imparcial, que vai ali fazer vamos dizer, a administração do diálogo das partes envolvidas, que pode ser tanto uma mediação privada, como aquela que você contrata, um profissional para dirimir os seus conflitos, como uma mediação judicial também, né? Que, na verdade, eu também trabalho no Tribunal de Justiça como conciliadora, então é um modelo diferente, né? Mas basicamente é isso. Então, o mediador, ele vai fazer a escuta, não como um psicólogo, mas ele estará ali para gerenciar esses diálogos, né? Puxar ali estratégias, né, de solução para aquelas demandas que aparecem ali. E uma coisa importante que até que eu gostaria de deixar aqui como mensagem para as pessoas é que elas possam se valer mais dessa possibilidade, sabe? De submeter os conflitos, né, ali para os mediadores, né? Talvez isso não seja muito conhecido. Talvez seja, exato. É uma área que, assim, a maioria das pessoas, e digo isso por mim, que até uns 2 anos e meio atrás, que foi quando eu tive contato com esse mediador, eu não sabia da existência dessa parte da justiça, né? Então, assim, provavelmente existem muitas outras pessoas também que não fazem ideia dessa possibilidade. E o quanto é importante, na verdade, você ter alguém ali perto de você para poder ter uma visão de fora, né? E poder colocar ali os pingos nos is, digamos assim, e poder direcionar para um caminho que seja mais pleno, tranquilo, suave, para resolver conflitos, que é uma coisa difícil, né? Muito interessante. Bom, e aí onde é que entra, né, a comunicação não violenta, que é uma bandeira que eu estou ali, né? Sim. Onde eu vou, eu falo sobre comunicação não violenta. Por quê? Porque mesmo nesse ambiente, né, neste espaço de diálogo que é a conciliação e a mediação, as pessoas não sabem ou não se apropriam de forma adequada a uma boa comunicação, né? E aí, a comunicação não violenta, ela traz para a gente uma mensagem muito linda, que é a possibilidade de você de verdade ser no mundo, de você se comunicar com as pessoas respeitando a sua autenticidade, estabelecendo a sua autorresponsabilidade sobre aquilo que sente e necessita, né? Isso é muito desafiador, né? Dado o conflito, né? Dado uma situação em que você se envolve ali, você está no processo, por exemplo, de divórcio, ou você está numa questão ali familiar, é muito desafiador, às vezes, você se posicionar emocionalmente para falar com as pessoas de forma não violenta. Porque, na maioria das vezes, o que acontece é que nós somos mais reativos. Isso é verdade. Não é? Então, bateu, levou, né? Então, a gente não se conecta muito com a nossa conversa aqui, com a comunicação intrapessoal, Certo. que é aquela que a gente precisa estabelecer para desenvolver autoconhecimento, para desenvolver algo autêntico, para nos sentirmos pertencidos na vida. Uma pessoa que não sabe se comunicar de forma adequada é uma pessoa isolada de si e do mundo.
Perfeito. Isso é muito sério e importante, não é? Com certeza. Vamos supor assim, uma pessoa ela tem uma situação e ela submete, por exemplo, ao poder judiciário. Toma aqui, eu tenho um conflito, resolva. É assim na maioria que acontece. Nós temos um conflito ali com vizinhos, Aham. né? Um conflito ali, de repente você não consegue entrar num acordo, ter uma possibilidade de diálogo, porque a sua conversa interna, ela não está bem fundamentada. Você é um desconhecido de si mesmo. Entendido. Está numa escuridão ali dentro. Então, qual é a premissa da comunicação não violenta? É que nós possamos nos conectar com o quê? Com os nossos sentimentos e as necessidades não atendidas. Isso tem a ver com o que você falou sobre a parte dos eixos, da comunicação. Porque tem alguns, imagina, isso eu falo legalmente, eu sou médico, eu atendo a parte de reumatologia, mas obviamente quando fala assim, comunicação não violenta, a gente tem uma visão muito ampla, né, do tipo, beleza, eu não vou ser agressivo, mas e aí? O que é de fato? Quais são as entranhas disso, né, os eixos, O que seria, na verdade, uma comunicação violenta? Exato. Vamos pensar o que é uma comunicação violenta intrapessoal. Intrapessoal. Vamos pensar uma comunicação violenta que a gente comete com a gente mesmo. Então, vamos pensar assim, quando eu me culpo, quando eu não reconheço os meus sentimentos, quando eu não reconheço as minhas necessidades, quando eu não sei sobre mim. Né? Então, Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, né, o psicólogo, ele colocou um termo como comunicação alienante. Então, se você é alienado, né, daquilo que te conecta à compaixão, à empatia, né, a si mesmo e ao outro, você está estabelecendo uma comunicação violenta. Entende? É muito profundo isso. É profundo, né? Filosófico quase, não acho. Exatamente. Então, existem muitas temáticas dentro da própria comunicação que são necessárias de serem refletidas aqui, né? Nós precisamos, então, estabelecer essa conexão interna primeiro, para que depois nós possamos passar essa comunicação para o mundo. Então, eu estou segura, né? Estou seguro daquilo que eu penso, daquilo que eu necessito, e eu preciso ter agora um pedido assertivo. Então, a CNV diz assim, são ali os 4 elementos da comunicação não violenta, que é você analisar uma situação, um fato, sem julgamento, o que é muito difícil, porque nós estamos julgando ali o tempo inteiro as pessoas, os fatos, as nossas interpretações, né? Segundo a própria técnica da abordagem, né, da terapia cognitivo-comportamental, que diz isso, né? Nós estamos aqui interpretando o tempo todo. Então, não importa muito o que acontece com a gente, importa o que nós fazemos com aquilo que chega até nós. Na nossa reação, entendido. Como você deglute aquilo, digamos assim, como você reage, né? Exatamente. Como você vai lidar com aquilo. Então, vamos fazer um exercício aqui. E até quero convidar as pessoas para pensar sobre essa comunicação interna, que eu acho essencial. Dado uma situação de desconforto. Ok, então qual é a situação? Não fazer julgamento nenhum. Né? Você pode pegar qualquer exemplo, por exemplo, vamos pensar que a mulher está esperando o marido lá na frente do Cinemark, aqui. Ela está aqui no Colinas. Foi às 8 horas da noite com o marido. E aí ele demora a chegar, ele está ali, mas só que ele não mandou nenhuma mensagem. O que ela começa a pensar? Nossa, mas não tem consideração para mim, que não pensa, né? Quanto eu me dediquei, que a minha semana... tudo mais, que o meu dia foi difícil, não liga para mim, não tá nem aí. Exatamente, né? Você começa a se colocar num lugar ali, né? Não liga para mim, começa a julgar. Certo. Sem todas as variáveis. Vamos aos bois aqui, né? Então, a Maria tá lá na frente do Cinemark, e o João estaria em possibilidade de mandar uma mensagem. Quando o João chega para esse contato, nossa senhora, Maria vai ter uma reação ali muito desproporcional, porque dentro das necessidades dela, ela não passou ali, né, por esse autoconhecimento da comunicação violenta.
Exato. Fez uma interpretação equivocada. E aí, quando ele chega, aí tem o ruído na comunicação, aí não há vínculo, né? Muitos casamentos, relacionamentos, eles são destruídos por conta de uma falta de comunicação adequada, de um posicionamento emocional adequado. Se incomoda, fale, né? Mas fale de um jeito que também não vai... Põe fogo na casa para falar, né? Mas sabe uma coisa importantíssima que a gente precisa pensar? Que nós não aprendemos CNV, nem comunicação, quando a gente fala... Quando você diz CNV, é sempre relacionado à comunicação não violenta. Isso, né? CNV é para os íntimos. Ok, perfeito. Então, a CNV, ou a comunicação não violenta, ela é uma oportunidade de você transformar verdadeiramente os teus relacionamentos e a visão sobre si mesmo. Então, a partir do momento que eu me amparo nesses valores, quais são? Autorresponsabilidade. Mas o que é autorresponsabilidade? Né? Assumir o que eu sinto. Assumir o que o outro... reconhecer e validar o que a outra pessoa está sentindo. Certo. Né? Então, autorresponsabilidade, estou desconfortável. Vamos voltar lá na Maria. Então, ela está, assim, extremamente irritada e ela diz assim para o João, olha, você me deixou irritado de deixar me esperando aqui no cinema. Não, mas de quem que é o sentimento? É dela. Embora provocado por ele, é dela. Então, o que é a minha autorresponsabilidade? Assumir o que eu estou sentindo aqui. Estou me sentindo muito chateada, irritada, estou decepcionada, estou muito triste com isso que aconteceu, porque eu remanejei toda a minha agenda para estar aqui com você, e aí você me decepcionou. Não, eu estou muito triste contigo. Isso faz uma diferença. Isso é autorresponsabilidade. E aí o que acontece? Quando você faz esse movimento, você dá oportunidade para o outro de responder de forma mais empática. Entendido. Porque quando eu acuso, eu coloco um dedo no outro, eu estou julgando. E aí, qual é o comportamento que se espera? O comportamento reativo, né? Reativo. Eu vou me defender. Né? Eu estou sendo agredida, eu vou me defender. Claro. Então, esse é um movimento, muitas vezes, que acaba acontecendo. Sabe? Certo. Além da autorresponsabilidade, tem mais algum que você ia falar? Então, uma coisa muito importante que a comunicação não violenta ela traz é a questão da autenticidade. Autorresponsabilidade e autenticidade. Por que autenticidade? Estou anotando aqui que eu quero ler esse troço tudo depois. Será um grande prazer conversar muito mais sobre Vamos. isso. Eu sou apaixonada por esse tema. Sou apaixonada porque assim, eu estudei demais e a única coisa, no meu entender, que liberta as pessoas, né, de ciclos de relacionamentos viciantes que sempre são repetitivos, que é a consciência, né? É o trazer à luz a consciência das pessoas, né? Por isso que é tão bonito, né, esse tema. Sim. Depois eu quero voltar nisso aí, mas você estava falando sobre autenticidade. E aí, o que é ser autêntico? Ser autêntico é eu me valer, então, daquilo que eu estou vivenciando naquele momento. Ok, então eu sei como é que funciona a comunicação não violenta, eu sei que é a melhor maneira de expressar uma mensagem para outra pessoa. Então eu preciso falar segundo os pilares da CNV. Não, é isso. Eu preciso me conectar comigo, em primeiro lugar, né? E aí, sabendo do que eu estou sentindo e necessitando, do que o outro também necessita, essa conversa é mais fluida, mas precisa ser autêntica, né? Porque a comunicação alienante é aquela que nos tira do nosso lugar, né, de consciência da relação do mundo, de existir no mundo. Né? Nós precisamos trazer da nossa condição humana para a nossa visão, né, pessoal, os valores mesmo, né, dessa comunicação, que ela é mais respeitosa, ela é mais empática. E nós precisamos fazer também o esticamento até o outro. O que será que está por trás das palavras que essa pessoa está me dizendo? O que será? As palavras, elas vêm
né? Às vezes com uma conotação diferente. Então, qual é o meu movimento? Então, eu estico até o outro para compreender. Você está querendo dizer, então, que você se sente desconfortável porque eu cheguei atrasado e você valoriza a nossa relação? Tentar se esticar, né? Ali o que a pessoa está dizendo. E nós fazemos isso no nosso dia a dia? Não, o que a gente vai interpretar. Entendi. O julgamento vem sempre primeiro ao invés do conhecimento. A interpretação, ela vem logo no início das conversas. E ela deturpa, ela nos torna pessoas que são alienadas mesmo desse vínculo, né? O que nós queremos sentir, na verdade, nessa jornada de vida? Nós queremos sentir pertencente, Sim. não é? Pertencentes ao relacionamento, pertencentes a um lugar. Quando você não se sente pertencente, então você precisa gritar, você precisa, às vezes, ser agressivo, você precisa falar mais alto para se sentir ouvido. Entendi. Então tem muito um processo de autoconhecimento, né? O que eu gosto, o que eu quero, o que me agrada, o que me desagrada, para você poder saber verbalizar aquilo ali e falar, poxa, até aqui é o que daqui para frente eu já não gostei, e ter em você desenvolvendo esse autoconhecimento, a partir do momento em que você realmente sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, a possibilidade de externar isso com palavras que não sejam agressivas ao outro e demonstrar o seu ponto, fica muito mais fácil. Engraçado como que é uma questão de autoconhecimento mesmo, né? Passa muito por isso. Muito interessante. Eu atendo a parte de reumatologia. Às vezes eu sempre falo muito sobre algumas patologias que tem muito a ver com a psique humana na parte da reumato, né? O pessoal fala muito da fibromialgia, que é uma síndrome que tem muita correlação com depressão e angústia e tudo mais, mas existem diversas outras, como por exemplo, vou citar o exemplo da psoríase, que tem muita correlação com pessoas muito estressadas, boa parte das vezes, e que a gente percebe muito nisso, que em relações interpessoais, isso não é um julgamento, pelo amor de Deus, das pessoas que têm esse tipo de patologia, né? Mas a gente percebe muito que às vezes tem essa dificuldade do posicionamento mesmo, né? De você, poxa, eu engulo coisas que eu não deveria engolir, e às vezes a resolutividade da parte patológica, da psoríase e tudo mais, passa também por esse autoconhecimento, essa questão da CNV que você está falando aí. E é bem presente e marcante nos consultórios de reumato. E assim, o é que quando a pessoa está desenvolvendo alguma coisa desse tipo, a gente sempre apela para a parte de medicação, né? Então você acaba um transtorno, uma falta de capacidade de se expressar, de definir o seu ponto, de saber o que você quer, o que você não gosta, e poder exprimir isso, às vezes leva à deterioração do componente psicossomático, e no fim das contas o que vai ser prescrito vai ser sempre um remédio, e às vezes a solução pode vir exatamente por questões como essa. É muito, muito legal mesmo. A psique humana é uma coisa que me encanta muito, apesar de eu ter ido para a parte de reumato, eu acho fantástico. Toda vez que vem alguém da parte psiquiatra e psicólogo aqui, eu amo, porque é um negócio muito legal. Sempre que alguém estiver diante de você, gritando, ou falando de forma mais veemente, né? A gente precisa ver além das palavras, né? Perceber a intencionalidade. Eu digo sempre sobre a intencionalidade porque, na maioria das vezes, nós não vemos a intencionalidade, nós vemos aquilo que é aparente, né? Aquilo que está ali na ponta do iceberg, né? E para isso, como é que a gente pode desenvolver autoconhecimento? Como é que a gente pode desenvolver uma boa comunicação? Eu acho que no mundo acelerado que a gente vive hoje, nós, às vezes, né, nos alimentamos ali rapidinho, tenho 15 minutos, aí vou, né, fazer as minhas atividades, e a gente não para se observar, né, para fazer o que hoje se fala, uma técnica do mindfulness, que é a atenção plena. Então, se nós queremos nos conectar com aquilo que está dentro de nós e aquilo que o outro traz, nós precisamos parar e fazer exercícios de atenção plena. Então, parar, por exemplo, e observar a natureza, né?
olhar ali a paisagem, as cores, né, as formas. Dá um tempo para a cabeça mesmo e focar. Presente. E aí, quando você parte para a comunicação, e às vezes as pessoas elas estão conversando contigo, não, eu tenho compromisso, eu tenho uma outra coisa, a atenção dela está sempre focada ou no passado ou no futuro. E aí, Eu tinha esquecido. o presente sempre fica, sabe, de ser sua forma. Então, se eu penso no passado ou no futuro, eu nunca estou presente. E aí isso é percebido pelo outro. Isso é percebido e aquilo vai criando um espaço, né, de afastamento entre as pessoas. E a própria pessoa que passa por isso, ela não se percebe. Então, trabalhar a atenção plena para que você esteja presente na sua comunicação, tanto a intrapessoal quanto essa que a gente estabelece com as outras pessoas, ela é essencial. Eu preciso parar no meu dia, por exemplo, vai se alimentar, você tem 10 segundos De tela, não. Tira o celular, tira Foca na alimentação. sente o aroma do alimento, né? Saboreie aquele momento que você tem para nutrir o seu corpo. Às vezes, muitas pessoas fora de peso, né, que comem rápido ali, que estão ansiosas pensando o quê? No futuro. Porque eu tenho o quê? Porque eu tenho que, né, para uma reunião. Se você tem 5 minutos, aproveite aquele momento. Se você tem uma oportunidade de ter uma conversa com alguém, aproveite aquele momento para estabelecer conexão genuína com o outro, né? Porque isso é essencial. Se a gente não está presente, então o tempo todo, né, ali transitando entre passado e futuro, nós temos a impressão nítida que o tempo está voando. Nós, como o tempo... Exatamente. Meu Deus, deixa eu já... Nossa, já são 8 horas da noite, Eu queria até propor um teste, não um teste, mas uma coisa para quem está assistindo. Você tem lá no seu celular a opção de ir lá você vai em opções e vai em aplicativos e aí você consegue ver o tempo de uso de cada aplicativo por dia. Então, se você estiver assistindo isso agora, principalmente à noite, faça o teste, depois que o episódio acabar, não faça agora, e avalie a quantidade de tempo que você deixou. Não vou dizer deixou porque tem a possibilidade de te ajudar também, mas a quantidade de tempo que você levou do seu dia utilizando o seu celular. É assustador. Então, naquele momento em que você fala assim, poxa, o dia passou muito rápido, mas quanto tempo desse dia você passou focado numa telinha, né? Então, assim, é interessante isso porque você meio que materializa, é impactante. Você pega assim e fala, caramba, eu passei 3h30 no Instagram, eu achei que não era isso tudo. E acontece e atinge esses números facilmente. Facilmente. O grande vilão da modernidade hoje é o celular. São as telas, né? Porque eu recebo muitos casos, por exemplo, né, como psicóloga, de pessoas que não estão conseguindo ter uma qualidade de sono porque ficam até 2 horas da manhã em celular, em rede social. Porque não conseguem se desvencilhar de vícios, né? E aí, esse é um grande vilão também, um caracterizador também da ausência dessa qualidade de relacionamento entre as pessoas. Porque é muito sedutor, o celular é muito sedutor. Então, você tem ali vários, né? Ali, a moçada hoje com TikTok, nunca tem fim aquela tela. Certo. E o algoritmo é treinado para te alimentar com as coisas que te atraem, né? Exatamente. E aí, isso também é um fator muito importante desse desalinhamento, né, dos relacionamentos atuais. Então, falta do que também, né, de se conectar com o momento presente. Espera aí, mas quanto tempo que eu estou usando aqui o celular? O que será que meu marido ou minha mulher estão fazendo lá no outro cômodo da casa, que eu estou aqui nesse celular já faz tempo, e aí as conexões humanas, elas se perdem por conta disso, né? Então... E é tão difícil criar a conexão, mas depois que se perder é complicado para refazer, né? Então... manutenção, é um esticamento nosso o tempo todo. A gente tinha falado sobre autorresponsabilidade, autenticidade. Existem mais pilares que você está falando? Eu acho que você falou que são 4 ou não? 8? Sim, aí tem essas questões da empatia também, né? O quanto que a gente...
quanto o exercício da empatia é importante para você se conectar com a outra pessoa, porque primeiro nós falamos aqui sobre autoconhecimento, então ter clareza sobre o que necessita, né? Ter clareza sobre aquilo que você está sentindo e se conectar, se esticar até o outro para poder estabelecer pontes. Perfeito. Pontes genuínas de conexão. E aí, tanto faz se isso na sua família, nos relacionamentos, né, com amigos, ou mesmo nas empresas, né? Então, é saber o seu lugar, ter autorresponsabilidade sobre aquilo que, né, você está vivendo naquele momento, para você poder ter uma boa conexão com o outro. Exatamente isso, né? E, assim, sempre observar o que as pessoas estão tentando te dizer, né? Esse exercício de estar conectado com as pessoas, de se esticar até o outro, é algo extremamente necessário Que difícil. e difícil. É desafiador, mas é plenamente possível, porque é um exercício, né? Então, vamos lá voltar aos pilares da comunicação não violenta. Então, primeiro eu preciso fazer falar sobre o fato sem julgar, né? Qual é o sentimento envolvido naquela situação, qual é a minha necessidade não atendida e saber pedir. Porque muitas das vezes é assim, você pode parar de fazer isso ou aquilo? O pedido ele é sempre, às vezes, negativo. Não faça isso. Né? Então, o que nós precisamos entender é que quando você tem, na sua linguagem, uma comunicação que é positiva, você tem uma chance de colaboração do outro lado muito maior. Um exemplo. Tem um exemplo clássico, assim, de um pai, por exemplo, pedindo para um filho arrumar o quarto. Na comunicação violenta, alienante, ele diria mais ou menos assim: olha, mas que bagunceiro, julgamento. Que bagunceiro que você é. Olha como é que está o seu quarto, né? Eu já pedi 500 vezes para você arrumar esse quarto, né? Será que você vai continuar fazendo isso? Então tem sempre julgamento, uma agressão ali. E quando você vai para um modelo, né, que é um olhar mais compassivo, de trazer mais a colaboração do outro, você vai para uma comunicação mais ou menos assim: olha, eu tenho percebido que o seu quarto tem ficado desarrumado a maioria dos dias da semana. Poxa, e eu me sinto bem triste com isso, sabe por quê? Porque a gente já fez um combinado antes, nós já fizemos vários combinados, né, para que você possa organizar melhor o quarto, porque é importante para a nossa casa manter ali a organização. Então, será que da próxima vez, filha, você pode organizar melhor as suas meias, as suas roupas no lugar? Então, você convida a pessoa para fazer essa colaboração. Você terá pessoas mais colaborativas quando você mudar a sua maneira de falar e não julgar. Né? Existe uma diferença, porque quando eu estou julgando o outro, ele vai se defender, não tem outra estratégia. Alguns se calam, aliás, né? Ficam, né, reservados, se calam, e outras pessoas vão se defender, elas irão se defender com toda certeza. E aí vai virar quase que uma briga de egos, né? Para provar quem é que está certo, qual é o ponto que faz sentido ou não. Exato. E acaba virando, para você ter esse tipo de sabedoria, esse autoconhecimento, a comunicação não violenta, vira uma arma de convencimento, uma arma de convencimento mesmo, né? Você ter a capacidade de poxa, se expor e melhorar a sua qualidade de vida. Então, ter essa possibilidade, uma inteligência emocional, não sei se essa palavra caberia nisso aqui, essa expressão, mas a capacidade de convencer e, poxa, às vezes melhorar conflitos de uma vida inteira apenas com a capacidade de autoconhecimento e comunicação. Muito, muito legal. E muito poderoso, né? Poderosíssimo. Poderosíssimo. Com toda certeza, imagina. Mas assim, né? Isso é um mundo ideal, né? Vamos pensar assim, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Existe sempre a página 2, né? Mas como é que a gente coloca isso na prática? Fazendo, obviamente. Então é colocando em prática mesmo, né? Se colocando nesse lugar de aprendizado, de humildade, de compreendendo o que se passa dentro de você, para poder se esticar até o outro. A gente não pode oferecer para o mundo aquilo que a gente não tem. Claro. Aquilo que a gente não Isso é muito profundo. Nós não podemos. Então, se você consegue fazer algo, é porque você trabalha com aquela questão dentro de você. Então, isso precisa ser ponderado. Mas, às vezes, ou seja, na maioria das vezes,
a outra pessoa não está muito disposta a nos ouvir. Aí tem aquela música do Paralamas, sabe aquela? Eu quis dizer. Sim, você não quis escutar. Acho que é meu erro que chama, né? Não é? Acho que é. Você não quis me escutar, eu vou até cantar. Aham. Tá cantando bem. Devemos fazer um The Voice, né? A cadeira vira ou não vira? E a pessoa não quer te escutar. Como é que faz? Porque assim, vamos falar sobre autorresponsabilidade. Certo. O que eu falo pro outro é responsabilidade minha. Se O que você o outro entende. não é. E aí? A estratégia, você vai saber ter uma melhor estratégia se permanece no relacionamento, por exemplo. Olha, estou tentando aqui estabelecer uma conexão genuína contigo, uma conexão autêntica, mas me parece que, né, a outra pessoa não está disposta a isso. E aí, o que eu faço com isso? Aí nós vamos entrar numa temática que é muito importante, que é da autoestima. Então, às vezes, muitas mulheres, né, elas têm essa conduta de persistir em relacionamentos. Poxa, né, às vezes falam até assim, para mim, eu sou tão compreensiva, e CNV não é para ser compreensiva, CNV é para você ter posicionamento emocional. Para você se colocar na sua comunicação de forma compassiva, ok, mas ok, eu estou sentindo isso, e aí eu entrego para você a responsabilidade de cuidar junto com isso. Como é que a gente vai fazer aqui? Então, assim, não é algo que aliena, mas é algo que te traz, sabe, para atitude. Então, se eu estou num relacionamento abusivo, por exemplo. Isso, só desculpa de talvez, mas essa questão da comunicação não violenta, não ser para você ser bonzinho, é muito interessante, é quase assim, para o leigo pensando, é quase como um consenso, né? Pois, vamos ver aqui ela falando sobre comunicação não violenta, vamos falar para eu ser a pessoa mais paz de amor do mundo, e o que você está falando aí, explicando para a gente, obviamente, passa quase que, não para ser violento, mas para marcar seu território, né? Para você, exato. Raiva, nós ficamos, né, apreensivos, né? E eu preciso mostrar isso para outra pessoa. Eu preciso expressar isso para o outro. Isso não quer dizer que eu vou ter que, né, engolir os meus sentimentos, emoções, de forma a não colocar isso para que eu possa compreender o outro. E aí, porque aí você ofende frontalmente um valor muito importante que é da autenticidade, como eu falei há pouco. A autenticidade é essencial para o seu posicionamento nos relacionamentos. Então, posicionamento de ter como estratégia, né, do que você quer pedir para outra pessoa. Quando você decide não continuar numa relação, por exemplo, é também uma estratégia. Sim. Tá? É uma estratégia. Quando você decide continuar, mesmo sabendo, né, dos desdobramentos daquele relacionamento, é também uma estratégia. Você está consciente. Agora, a maioria das vezes o que eu vejo é que as pessoas fazem curso de comunicação não violenta para se apresentarem de um modo bonitinho, né? Olha como a pessoa fala, e dentro dela tem ali emoções. E ela está engolindo aquilo quadrado. Engolindo aquilo e levar para o quê, né? Em doenças. Isso. E aí vai usar um antidepressivo, um ansiolítico, que pode fazer parte do tratamento, obviamente, mas, né, às vezes o tratamento mesmo passa mais profundo. Quando eu provoco no outro um sentimento, eu sou ali responsável por aquilo também. Responsável em lidar com aquela questão. Então, eu preciso trazer isso para outra pessoa, para que nós, juntamente, possamos ter uma solução, um caminho, uma estratégia para lidar com aquilo. E, às vezes, o resultado não é aquilo que a gente espera, por exemplo, num divórcio. Às vezes, a melhor solução para aquele relacionamento é a separação. Às vezes né? Isso precisa ser aceito. Entendido o momento, mas aceito. Processo exatamente de aceitação. Então, eu preciso aceitar aquilo para que eu possa estar em paz. Né? Então, assim, são várias temáticas muito importantes que não só ali, né, como se fala, a comunicação não violenta traz, né? Então, é muito mais profundo do que se supõe, né? Falar de forma aí não violenta, né? E a gente precisa entender que violência é se submeter a relacionamentos abusivos,
repetitivos, que você falou. repetitivos, é submeter a relações que te humilham, é submeter a omissão daquilo que você quer dizer e não diz, é submeter a ambientes tóxicos no ambiente de trabalho. Isso é violento, isso é alienante, isso te tira do teu lugar de ser novo. E nós precisamos nos sentir pertencidos na vida. Nós precisamos sentir pertencido onde quer que a gente vá. E o que eu digo aqui como pertencimento é o posicionamento emocional da comunicação, né, da atitude, de fazer ou não fazer, de falar ou não falar. Isso tudo é extremamente essencial. Muito legal, muito legal. Vou te interromper um pouquinho, porque, obviamente, atendendo aos anseios de João Canteiro, precisamos fazer o nosso merchan. Bom, você está assistindo o nosso Papo 20, um papo muito interessante com a doutora Rosângela Maforte. Se você quiser acessar o @ do Instagram da doutora é Rosângela Maforte, lembrando que o T é mudo, Vieira. @Rosângela Maforte Vieira. Este é o Papo 20, mas por que Papo 20? Porque ele acontece na 20 Medical Offices, que é um cowork voltado para a área da saúde, no qual nós temos 20 salas, 20 consultórios para o atendimento geral, médicos, nutricionistas, especialidades da área da saúde em geral. Temos 4 salas voltadas mais para o atendimento da parte de psicanálise, psiquiatria, psicologia, que são salas mais introspectivas, com questão de luz, a decoração é um pouco diferenciada, não que as outras salas não sejam maravilhosas, porque de fato são, eu atendo em uma delas. E temos 3 salas para procedimentos, com maca que sobe e desce, Descarpec. Enfim, se você é um profissional da área da saúde e tem interesse de atender num local que te ofereça qualidade, um ambiente absolutamente agradável e pessoas competentes como a doutora Rosângela, 20 Medical Offices. Bom, se você tem interesse de saber mais, você pode acessar o Instagram da 20 Medical Offices pelo @20 Medical Offices. Lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Para facilitar, do lado direito da tela está aparecendo aqui um QR Code, tanto do Instagram da 20 Medical Offices quanto do meu Instagram. Se você quiser acessar por texto, o meu é @reumato.marcos.moreira. Nós estamos aqui falando sobre CNV, repito para você, cada vez que a doutora falar sobre CNV, é comunicação não violenta. Um tema excepcional, muito interessante e, assim, bastante desconhecido, a verdade é essa, né? Porque é muito interessante que você venha aqui falar sobre isso, que traz luz a um tema que a parte de mediação de conflito já é uma coisa que eu não tinha tanto conhecimento assim, é de comunicação não violenta, da maneira como você está abrindo para a gente com relação ao autoconhecimento, posicionamento, é muito legal. Tem uma coisa que eu queria falar, que é sobre essa questão que me intriga muito de relacionamento repetitivo, né? Que as pessoas, às vezes, elas namoram com 15 pessoas diferentes. E essas 15 pessoas, se você juntar, parece que ela está namorando exatamente a mesma pessoa, né? A comunicação, a CNV, a comunicação não violenta, entra nisso como um processo de autodescoberta, na verdade. Porque aí você entra num círculo, né? Ou melhor dizendo, num ciclo, né, de relacionamentos abusivos, né? Você não se torna ali naquele momento consciente. A gente sempre tem que pensar nessa questão da consciência, né? Por que eu trouxe a comunicação não violenta? Porque comunicação não violenta é autocuidado emocional, né? Então, quando você sai de um relacionamento abusivo, para mim, uma comunicação violenta, ela é muito mais, né, que a violência psicológica, inclusive, né? Que é aquela ali que você vai dizendo no dia a dia, faz piadinha, e aí a pessoa, vou levar em banho-maria, eu não gostei muito, mas não vou dizer, sabe? E aí você acaba se envolvendo com pessoas nesse ciclo, né? Nesse ciclo de sem fim de relacionamentos violentos, porque você não saiu daquele momento para a atenção plena, que é o que eu disse lá atrás, de se observar, de parar para se observar, de parar para perceber o ambiente, as pessoas, entender que lugar que eu ocupo nessa relação. E aí eu vou repetindo porque para mim tem um outro ponto também que eu acho importante dizer, que a violência não parte somente do outro, mas da minha permissividade. Então, se eu permito que aquelas pequenas violências, elas sejam rotina na minha vida,
que elas façam parte do meu cotidiano, aquilo para mim vai se tornar a minha relação, a minha verdade. Então, a permissividade te tira da autorresponsabilidade em mudar aquilo. Então, a minha responsabilidade é não permitir que o outro invada no espaço o limite que eu tenho aqui, né, de autopreservação, de autoestima, né? Então, o meu posicionamento em relação a isso é colocar esses limites. E muitas pessoas, não só mulheres, como homens também, passam por essa questão, né, de não se colocarem nesse lugar de dizer não. Inclusive, tem até um livro, né, que eu coloquei ali no meu Instagram, que é A Coragem de Não Agradar. E esse livro fala muito de uma conversa, né, entre um jovem, um filósofo, e o quanto que a avaliação dos outros, né, acaba sendo o pilar principal da vida da pessoa. A coragem de não agradar. Exatamente. A coragem de não agradar traz muito, até uma indicação, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa temática, porque, de fato, nós nos preocupamos muito com o que o outro está pensando sobre nós. E aí, nesse lugar de falta de limites, nós vamos engolindo, nós vamos permitindo, nós vamos sendo permissivos na vida. Então, o que é poder? No meu entender, o poder é saber aquilo que eu estou vivendo naquele momento, aquilo que se passa comigo, para poder compreender o outro também. Então, a coragem de não agradar é não agradar ao outro, né? Mantendo essa expectativa de que eu preciso o tempo todo aqui ficar pensando, nossa, mas como a opinião do outro é importante e a minha, e aqui eu vou me anulando. Certo. Né? Isso é extremamente violento. Isso é extremamente violento. Né? Porque parte desse movimento aqui de repetição. Você vai repetindo a vida espiritual por ausência de consciência, por ausência de luz. Né? O Marshall Rosenberg diz que comunicação não violenta é trazer luz à consciência. Né? Isso é muito profundo, porque parte de uma busca. Nós precisamos buscar nisso. Ou iremos permanecer nesses ciclos de relacionamentos que não nos trazem bem-estar, que nós estamos ali incomodados com aquilo, mas, né? E tudo é uma escolha. Mas, às vezes, essas escolhas, elas são até inconscientes, né? Porque você vai repetindo aqueles relacionamentos por falta de clareza. E clareza é a melhor maneira de você fazer quebras de ciclos ruins na sua vida. Né? A clareza te traz essa possibilidade de transformar, né? Juntamente também com as interpretações que você faz sobre os eventos estressores da vida, né? Você vê, então, de uma situação, né, que eu vivenciei, né, de passar pela quase morte, né, eu não sabia nem o que era isso, né? De um evento daquele, eu estou aqui, né, compartilhando com as pessoas aqui da Clínica Vince sobre os valores do autoconhecimento. Então, isso para mim é transformador. Então, de uma situação de bastante Estresse. Exatamente, de estresse, né, de medo, de impacto, eu transformei isso numa oportunidade, né, de ressignificar tudo isso e trazer, né, na verdade, esse conhecimento aqui para as pessoas que acompanham. Muito interessante. O pessoal veio aqui, a gente, né, poxa, o cara é formado em medicina, tá com um podcast legal, só atrás de gente bacana, e acha muitas vezes que a gente não tem problemas, né? Algumas pessoas certamente pensam nisso, mas o engraçado é que dessa parte da CNB que você está falando aí, eu sempre tive uma interação meio explosiva. Então eu engoli, e na hora que eu estourava assim do tipo mais... Eu me tornava uma pessoa absolutamente desagradável no máximo que você pode imaginar. Mas até chegar nesse ponto era do tipo, eu nunca estouro. O dia que eu estouro, você vai ver. Né? E eu já tive algumas questões relacionadas na minha vida de pessoas falando assim, nossa, mas eu não sabia, você nunca me falou, né? Hoje, graças a Deus, melhorei bastante
E uma coisa que eu fiz, uma técnicazinha que alguém já deve ter inventado antes de mim, no meu carro eu tenho uma miniatura de um cérebrozinho de borracha, e nele está escrito assim, hoje. E eu coloquei lá, eu escrevi a caneta e coloquei, ele fica no centro do painel. Então, todas as vezes que eu estou angustiado ou que eu estou passando por um momento de raiva, em algum momento eu vou olhar para ele. E aí eu olho para ele e a primeira coisa que ele diz para mim é o seguinte, primeiro, problemas de hoje se resolve hoje. Segundo, use a cabeça. E assim, isso por mais simples que seja, não sei se você vê algum benefício nisso da parte profissional, mas isso me ajudou tanto que era tipo um lembrete do tipo, usa a cabeça e problemas de hoje se resolve hoje. Problemas do passado não adianta, se não tiver resolutividade, não tem porquê. Problemas do futuro possíveis, chegou? Não, então não é de hoje. Problemas de hoje se resolve hoje, use a cabeça. Isso fez uma mudança para mim, tanto, inclusive nessa capacidade de posicionamento mesmo. Então, se o problema de hoje eu resolvo hoje, o que está me incomodando precisa ser dito hoje, óbvio. Precisa ser dito com uma polidez, né? Você expor o seu ponto para também não ser um sujeito indigesto apenas por ser e querer provar o seu ponto e pronto. Mas fez uma diferença bem considerável. Se você tem um comportamento parecido, funcionou para mim, talvez vale a pena funcionar para você também. Mas o que eu quero deixar para todo mundo aqui, um ponto muito importante que é a vulnerabilidade, né? Então, se você se coloca de forma vulnerável para outra pessoa, isso estabelece um vínculo mais profundo. Então, por exemplo, você imagina aqui, né? Uma mãe que ela é super poderosa, eu faço, aconteço, uma mãe que está ali, né? Vai trabalhar, volta, então ele é suficiente. Aquele filho olha para aquela mãe assim, nossa, né? Minha mãe nunca precisa de nada, né? Faz a idade, porque na medida, né, ali da idade da criança, ela pode oferecer, sim, um acolhimento para esse pai, para essa mãe. Não faz? Então, se você se coloca sempre autossuficiente, né, você não proporciona um espaço de diálogo para o outro. Então, eu acho que isso é essencial para criar vínculos. Eu preciso me colocar como eu sou. Se eu me coloco aqui sempre muito forte, sempre muito, né, nesse espaço aí de que, né, é auto-resolutivo e tudo mais, eu não preciso da ajuda de ninguém. Então, E aí foge da empatia, que é o que você falou lá atrás. proporciona esse espaço para o outro ser empático comigo. Porque se eu resolvo tudo, bora para o próximo assunto, né? Bom, né? Como você disse, né? Nós temos os nossos desafios, né? E aí, o que eu quero, qual é a minha intenção em trazer essa experiência, né? Que eu tive aqui, que foi carinhosamente convidada aqui, né, pelo Dr. André Farinelli, o cardiologista aqui da clínica, né, que eu fui movida pelo coração e através desse compartilhamento aqui da minha história, né, de trazer uma vulnerabilidade, né, porque nós somos humanos, né, nós passamos por perrengues aí na vida. Claro. E essa história achei bem pertinente trazer, né, estou aqui na Vinci, então, pelo coração, né, por uma situação bem interessante que, ao colocar essa história, obviamente, eu me coloco num lugar bem vulnerável, né, que exponho aqui, mas isso me traz um senso de realidade, é isso que eu vivi, né, isso que, é claro, além também de ser muito grata a ele, Claro. agora meu amigo do peito. Literalmente, né? Muito legal. Engraçado você falar isso, porque assim, como eu tô aqui sempre nos episódios que eu sou o mediador aqui, se fosse algum tempo atrás, eu teria extrema dificuldade de falar alguns relatos da minha vida mesmo, né? Do tipo, poxa, eu sou um cara que eu já passei raiva pra caramba, já tive uma crise de burnout, como eu já falei, de algumas questões relacionadas à minha vivência no Rio de Janeiro. E, assim, a importância que faz você se conhecer e se aceitar. A partir do momento em que você se aceita e se entende, óbvio, você tem uma melhor capacidade de melhorar para si, para a sociedade e dispor. Assim, eu acho fantástico o que você faz. Eu estou, assim, realmente admirado. Muito legal. Obrigada. O olhinho brilha, né? Exatamente. Muito legal. Olha, é uma pena, mas a gente está encaminhando para o final do nosso episódio. Eu tenho certeza que, em havendo a possibilidade da gente conversar sobre questões relacionadas à comunicação não violenta,
condução de conflitos e outras coisas da psicologia, mindfulness e etc. Você tem uma formação fantástica sobre isso. Tenho certeza que nós a convidaremos. Como estamos chegando no final do episódio, a gente sempre pede para o convidado, para a convidada, fazer ali uma explanação sobre si, levando não mais do que 2 minutos. E aí, nesse período, você pode devagar, falar o que você quiser sobre você. Eu queria deixar só uma mensagem. Na verdade, é um propósito, né, que eu tenho na vida de espalhar, né, essa questão do diálogo, do consenso. E é uma frase que o Marshall Rosenberg deixou para nós todos, que é mais ou menos assim, né, que toda agressão é uma manifestação trágica de uma necessidade que não foi atendida. Isso nos convida a pensar realmente, né, no que aquela pessoa está trazendo ali como uma violência, uma pseudo-violência, vamos dizer assim, né? E se você se importa com ela, né, faça esse exercício de empatia, mas antes se conheça primeiro, mas antes faça esse exercício interno primeiro para poder aí, né, levar para mais pessoas esse conceito da comunicação não violenta. Bom, eu estou à disposição para palestras, workshops, né, mesmo da clínica, para a gente fazer um bate-papo também sobre isso. E isso é transformador, isso é bem importante e transforma de verdade a nossa jornada como pessoas aqui, né, nesse caldeirão cultural. Como é bom falar com pessoas que sabem o que estão falando. Você tem um site, eu não falei nenhuma vez. Qual que é o seu site? É www.rosangelamafortevieira.com. Lembrando que o Maforte é com temudo. E o arroba também é Rosângela Maforte Vieira, com temudo. @Rosângela Maforte Vieira. Excepcional. Nós sempre terminamos aqui o nosso episódio com algumas frases de efeito, apesar de que você já engrandeceu o episódio com algumas frases que são para a gente levar para a população e para o dia a dia. Não adianta levar só para a população, não botar em prática também, né? O quanto do respeito e da autoconfiança são importantes. Pessoal, esse é o Papo 20. Se você quiser acessar o arroba do nosso podcast, é @Papo20. O meu, @reumato.marcos.moreira. O da 20 Medical Offices, @20 Medical Offices. E o da doutora, @Rosângela Maforte Vieira. Terminaremos com a nossa frasezinha de efeito, como é corriqueiro. E hoje eu escolhi uma frase de Montesquieu, que é um filósofo francês que viveu de 1689 a 1755. A sutileza do pensamento consiste em descobrir a semelhança das coisas diferentes e a diferença das coisas semelhantes. É isso. Muito bom, foi excepcional. Espero que você tenha gostado, espero que volte muito mais vezes. Tenho certeza que ainda trocaremos bastante figurinhas aqui pela 20 Medical Office, já que atendemos os dois aqui, e certamente em mais algum Papo 20 que vem pela frente. É isso. Lembrando a você que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, saem novos episódios. Lembro você mais uma vez para curtir e compartilhar com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior parceiro e apoiador. Esse foi o Papo 20. Valeu!